Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro e está no ar mais um Sem Edição em TVeja. Hoje eu vou fazer uma conexão com o Rio de Janeiro, onde está o blogueiro de Veja, Felipe Moura Brasil, o campeão de audiência no Twitter. Fala, Felipe, tudo bem? Salve, Silvio, é uma honra. Tamo junto. Felipe, o governo Michel Temer, em 6 meses, perde o seu sexto ministro. Gedel Vieira Lima vai embora, Felipe. Você ficou com dó do Gedel, a carta dele, né? Todo aquele sofrimento de ter sido demitido. Na prática, ele pediu demissão, mas ele foi demitido pela pressão popular, porque ele acabou gerando uma crise até desnecessária no governo Michel Temer. O Gedel, que procurou o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, para pedir que o Calero interferisse numa obra, numa área tombada pelo IPHAN, né, o Instituto de Patrimônio Histórico lá em Salvador, no qual o Gedel tinha interesse pessoal. Ele tinha comprado um apartamento na planta, lá em Salvador, uma região lindíssima, de frente para o mar. Muito bem, o Calero pediu demissão e alegou que o Gedel o havia pressionado. E aí, desde então, a pressão para cima do Gedel só foi aumentando até que ele deixou o governo nesta sexta-feira, Felipe. É o que dá montar um governo com um clube de amigos, né, Felipe Moura Brasil? Exatamente, eu não tenho nenhum dó do Gedel, inclusive porque ele foi ministro do Lula, foi ministro da Dilma, ele é ainda o resquício dessa aliança podre do PT com o PMDB, esses políticos que não têm limite. E ele não percebe que está aí na era da rede social, da internet, que as reações são imediatas, que a tecnologia avançou, o sujeito tem um gravador, né, pode sair atirando a qualquer momento, como fez o Calero. Aliás, se fala Calero, né, porque eu escrevo e leio mais do que falo, nunca sei se é Calero. E o Calero veio aqui da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, o Temer apostou nele justamente naquele momento em que ele tinha extinguido o Ministério da Cultura. E aí teve aquela pressão do pessoal da suposta classe artística, né, cujo núcleo central dos protestos era aqui no Rio de Janeiro. O Calero estava acostumado a lidar com essa turma aqui do samba, do cinema, da música, de outros negócios que ele dava os incentivos. Então o Temer jogou ali os panos quentes, colocou o Calero e agora ele está tendo uma redenção, porque ele foi muito criticado pela esquerda petista, principalmente carioca, quando assumiu a pasta no suposto governo golpista, né, como ele chamava, e agora ele está ajudando aí a movimentar um escândalo no governo Temer. Então esse pessoal deve estar idolatrando de novo. Ele é que saiu melhor aí dessa situação, como um sujeito honesto que não aceita ter parte nesse negócio ilícito, essa pressão, essa eterna confusão do que é público, do que é privado, de você usar a máquina pública para ter favorecimentos pessoais. Agora, Felipe, esse PMDB que está no governo é o clássico retrato do velho Brasil, não sei se você concorda, porque eu acabei de falar, montar um governo como um clube de amigos, porque, vamos lá, estava lá o Henrique Eduardo Alves, já caiu, estava lá o Romero Jucá, caiu. Aliás, o Romero Jucá, algo me leva a crer, dada essa situação do Gedel, toda essa espera, a paciência que o Temer teve com o Gedel, algo me leva a crer que o Jucá só caiu na época porque ele era mais útil como líder do governo no Congresso do que como ministro. Então, esse clube de amigos, aos poucos, vai desmontando e vai mostrando que tem gente que parece que não entendeu, Felipe, que o Brasil mudou. A Lava Jato mudou o Brasil vive um outro momento, não dá mais para viver com essa troca de favores, esse governo da patotinha, você não concorda? Nós vamos inclusive colocar na tela, enquanto você fala, os 6 ministros que já deixaram o governo. Evidentemente que o Marcelo Calero está aí, mas ele pediu demissão. Parece que todo mundo ali tem rabo preso, né? O Gedel era dessa turma da área política que o Temer deixou no governo. O Temer ele colocou gente com um histórico de competência para recuperar a economia do país. E isso foi bom. Ter, por exemplo, a Maria Silvia Bastos, inclusive, no comando
do BNDES, isso é coisa boa. Agora ficou ali aqueles políticos que têm envolvimento já em escândalos antigos, sempre apareceram em CPI, foram citados. Você falou bem, Felipe, para pontuar, para ficar claro aquilo que eu falei. Esse clube de amigos que controla o núcleo político do governo e não outras áreas. A área econômica, por exemplo, é uma área respeitável, uma área técnica, uma área muito boa, né? Muito melhor do que o do governo da Dilma, né? E essa era uma das importâncias das consequências políticas do impeachment, era a recuperação econômica, você colocar a gente realmente competente, não só os esbirros do PT. Isso foi feito na área econômica, mas na área política ficaram essas figuras que, felizmente, estão caindo. Tem um lado bom, tem um lado ruim que causa mais um tumulto, que pode atrapalhar aí a própria recuperação econômica, mas é bom que caia um por um. A gente lutou para que caíssem os petistas envolvidos em escândalos, a própria Dilma, que cometeu fraudes fiscais tão bem desmascaradas pelo procurador do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, e depois dela, o Temer assumiu e foi isso. Ele manteve esse pessoal que, evidentemente, continua causando tumulto, porque eles não têm limites. A única coisa que eu não concordo com você diz, esse pessoal não entendeu. Eu sempre digo que não é que eles não entendem, eles entendem perfeitamente, mas é a própria natureza moral dessas pessoas que faz com que eles não tenham nenhum limite em favorecer a si próprios. Né? Então, inclusive, tem muita gente que diz perderam a vergonha. Não é que você só perde aquilo que você nunca teve. Né? Como, aliás, agora essa movimentação pelo golpe da anistia, não é que perderam a vergonha. Se você quer anistiar os próprios políticos citados na Lava Jato, provavelmente é porque eles cometeram alguma conduta possivelmente criminosa aí, né? Que a Lava Jato está apurando, então já não tinham vergonha para cometer aquilo. Podia aproveitar, não vão ter vergonha agora. O Felipe, podia aproveitar então que é Black Friday, e levar todos, né? Já então faz um saudão no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, já leva alguns ministros junto, é uma boa ideia. Seria ótimo, né? Claro Se que precisa ver quem é que vai pagar. Entregar esse pessoal, seria ótimo aí que esse pessoal todo fosse delatado pelos G10 da vida. Isso é ótimo. A gente está vendo essa tentativa aí de golpe de anistia, que é você punir a sociedade e premiar os corruptos e os corruptores. Essa gente o Brasil precisa se livrar politicamente dessa gente, se possível metendo aqueles que merecem na cadeia. Você acha que vai passar na Câmara dos Deputados o projeto que anistia o Caixa 2, vamos chamar assim, que é como todo mundo está chamando, né? Parte desse pacote anticorrupção? Que é a anistia do Caixa 2, mas eles querem meter ali os crimes correlatos, anistiar a corrupção, anistiar a lavagem de dinheiro. O que é inconstitucional também, né? Isso aí não passa, no Supremo não passa, né? Não passa no Supremo Tribunal Federal. Fere, para começar, os princípios, né, de moralidade, de impessoalidade, princípios constitucionais. O sujeito está se auto-anistiando, ele está citado numa investigação e já vai ganhar uma anistia preventiva. Então, é importante que a gente faça a vigilância. A vigilância é necessária. No Brasil, você nunca pode dizer assim, isso não passa. A gente não tem essa confiança toda nas pessoas que têm poder no Brasil para garantir isso. Então, a gente precisa ficar de olho, precisa denunciar. E eu acho que se não tivesse ficado de olho, teria passado naquela manhã de quinta-feira, né? Porque teve a aprovação do relatório do Onyx Lorenzoni na quarta-noite. De madrugada, o Rodrigo Maia teve a reunião com os líderes partidários para tramar uma maneira na calada da madrugada, né? Uma reunião para definir o trâmite ali, porque a coisa naquela altura já estava absolutamente avançada. Estou errado? A coisa já estava adiantada. O Rodrigo Maia se reuniu ali com os líderes partidários e eu até zombei no blog que o Rodrigo Maia está usando o seu mandato tampão para tampar a Lava Jato. Então, eles estavam muito bem articulados para emplacar aquilo já de manhã. Eu mal dormi, que eu acompanhei toda a sessão na comissão até 4 horas da manhã, e 9 horas da manhã eles já estavam começando a sessão na Câmara para emplacar algum parágrafozinho. Aí circulou uma emenda que era cheia de ou não será punível, né, até a publicação dessa lei, a omissão, a doação contabilizada, não declarada, ou não, cheio de ou não. Eu brinquei que no Brasil os bandidos são criminosos ou não. Então eles botam lá um monte de ou não e aí alivia um monte de crime, porque na interpretação ali
não entra nem só o Caixa 2. Você está falando que, como o próprio procurador da Lava Jato, Carlos Fernando Lima, e outros denunciaram, que quem oferece contrato público e recebe propina, recebe valores em troca de contrato público, por meio do partido ou por meio da campanha eleitoral, acaba anistiado com isso. Isso a gente não pode permitir. Felipe, você sabe que eu sempre recorro a uma fala, porque eu acho que é um trecho de um voto iluminado da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, em outubro de 2012. É o voto que balizou a condenação dos petistas no julgamento do Mensalão. E naquela ocasião, a Carmen Lúcia, ao se referir ao Caixa 2, ela fala assim, mas foi Caixa 2. Ora só, ora bolas, Caixa 2 é grave, Caixa 2 é crime contra a sociedade brasileira, né? As pessoas não dá para relativizar, eu sempre recorro, isso é recorrente na minha memória essa fala dela. Exatamente, é uma conduta criminosa que agora o Ministério Público Federal está querendo tipificá-la de um modo mais específico, agravando a pena. No entanto, ela é enquadrável em uma série de outras leis vigentes à época, né? Principalmente, acho que o artigo 350 do Código Eleitoral, que fala de questões similares. Então, a investigação pode enquadrar esse pessoal que cometeu Caixa 2 em outras leis. E eles querem tentar incluir uma emenda que faça com que essas outras leis sejam inúteis, para que quem cometeu o crime de Caixa 2 naquela época seja anistiado, não sofra as consequências. E a verdade é que está todo mundo, esses parlamentares todos, com medo da delação da Odebrecht, que já foi assinada, que já está indo para o papel, será futuramente homologada, não é isso? E essa delação pega para lá de 130, 150 parlamentares. Está todo mundo com medo, o Felipe. Você não acha isso? Essa Sem correria, dúvida. essa pressa, né? Exatamente. Esse afã por aprovar esse projeto é justamente porque está todo mundo com medo da delação do fim do mundo. Sem dúvida. Escrevi isso lá no meu blog, que o pânico com a delação da Odebrecht acelerou esse golpe da anistia, né? Teve na busca e apreensão da Polícia Federal, eles encontraram aquela lista com 200 políticos, agora a imprensa está dizendo que na delação atingiu mais uns 130, inclusive os principais presidenciáveis, né, segundo uma fonte de jornal. Então, eles estão desesperados e quem sabe que cometeu uma conduta de Caixa 2, sabe que pode aparecer ali. Então, se o parlamentar que sabe que fez isso, que sabe que se utilizou desse processo, ele vai tentar salvar a própria pele. Então, ele rebaixa a instituição, não está nem aí para a liturgia do cargo, não é? Porque salvar a própria pele é muito mais importante para ele. Então, não adianta apelar para essas pessoas. O que precisa fazer é apelar para os outros, né? Para que eles não se deixem manchar, porque isso é muito prejudicial para os parlamentares que são inocentes, porque você fica com a imagem toda do parlamento brasileiro manchada diante da opinião pública, que não acredita mais que eles estão fazendo qualquer coisa que não seja. Já é difícil de acreditar, né? Mas fica ainda mais visível que eles estejam fazendo as coisas só para interesse próprio. Parlamentares e ex-integrantes do governo e dos governos recentes também, por que não, né? A gente estava falando do Gedel agora, o Gedel, ex-ministro, agora vai para a mira do Sérgio Moro, certo, Felipe? E o Gedel está citado ali pelo o Banco da Propina, diretoria da propina da Odebrecht, como um dos beneficiários, como um dos recebedores. Eu li agora há pouco, por exemplo, no BuzzFeed, que o apelido dele, inclusive, era Babel, e que ele teria recebido R$1,5 milhão desse esquema da Odebrecht. Talvez por isso o Gedel estava tão preocupado em continuar no cargo, né? Amarrado ali naquela cadeira. Agora o Sérgio Moro vai olhar para ele com certa atenção. E eu acabei de resgatar lá no meu blog uma notinha de quando você era o editor da coluna Painel da Folha. Isso no saudoso ano de? 2010, janeiro de 2010. Olha só. E essa história eu achei muito ilustrativa, porque
era o Gedel, que já era ministro do governo Lula, e o Jacques Wagner, petista, estavam concorrendo ao governo da Bahia. Jacques Wagner tentando a sua reeleição, que acabou conseguindo. Mas eles eram rivais, não só na disputa do governo, como também pelo apoio do Lula, que acabou ficando mais para o Jacques Wagner, claro, porque é do PT, mas o Gedel era ministro dele. E aí o Lula contando para o Sérgio Cabral que o Gedel mandou para ele uma cabeça de robalo. Olha só que coisa mais ilustrativa. Sugestivo o nome. Aí que chegou o Jacques Wagner, ele falou que o Jacques Wagner não podia comer, não, porque era presente do Gedel, né, que era o rival dele. E aí o Jacques Wagner parece que no dia seguinte mandou uma cesta de acarajés. Aí você vê que coisa ilustrativa, porque o João Santana, o marqueteiro, tanto do Lula quanto das campanhas do Jacques Wagner, foi preso na Operação Acarajé, que foi assim batizada porque alguns investigados chamavam de acarajé o dinheiro da propina. Então eu fiz uma ironia lá no meu blog, dizendo que o Wagner sabia que o Lula gostava de acarajé e o Gedel, mais do que o povo brasileiro, sabia que o Lula gostava de roubá-lo. Pois é, mas e por falar em roubá-lo, olha só, eu anotei aqui enquanto você falava os seguintes nomes. Sérgio Cabral, tá preso. João Santana, estava preso até outro dia. O Lula, vou ficar em silêncio, porque nós vamos falar dele daqui a pouco. Gedel, defenestrado aí do governo, falamos bastante. E Jacques Wagner, nas planilhas da propina, o senhor passivo. Isso, toda essa gente... Eu espero que eles realmente caiam, né, do poder. Agora o Lula está anunciando que vai concorrer à presidência em 2018, toda hora ele lança isso, né, para facilitar, inclusive, a movimentação dele, as viagens, e essa campanha que ele faz contra a Lava Jato, atacando o juiz Sérgio Moro e colocando todos os esbirros dele para fazer isso. Você sabe é bom lembrar, aliás, que a gente falou só um detalhe que é importante não passar, nesse golpe da anistia, PMDBistas, petistas e tucanos estão todos juntos. Todo mundo junto. Tramando isso. Porque o PT fica falando que está se cumprindo agora a profecia do Jucado, o acordão, só que o PT está lá no meio. Né? O Vicente Cândido, lá, braço direito, aliado do Rodrigo Maia, saiu dizendo para a imprensa que ia derrubar o relatório do Onyx Lorenzoni, que ia, enfim, quando a imprensa falou que ia entrar o substitutivo para eles votarem com essa anistia. Então, todos juntos, inclusive, votaram contra a votação nominal. Quer dizer, não querem deixar o povo saber como cada parlamentar votou, para se esconder, para diluir as responsabilidades entre os pares. Aliás, por falar em Lula, vamos falar dele então. Você tem um vídeo aí que você quer chamar daqui a pouco. E ali, me ocorreu agora, o Felipe, a gente falou do João Santana, né? O criador de todas as marcas da era petista, né? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Em tempos de triplex, sítio em Atibaia, apartamento na Barra, lá em Salvador, do Gedel, eu começo a entender o slogan Minha Casa Minha Vida, não sei o que te parece. Exatamente. Vamos preparar, vamos soltar o vídeo do Lula falando sobre o triplex. A vida deles, eles fazem de tudo para obter uma casa. Eles dão destaque ao apartamento do Gedel como deram no meu triplex. Não deram. No meu triplex. Felipe, agora vamos lá, discorra sobre o triplex que não é dele. O Lula que jura que o triplex não é dele, tem esse ato falho aí. Eu acho até que no meio, quando ele estava falando, ele percebeu o ato falho e aí deu uma amenizada no tom, tentando fingir que era uma troça, né? Mas ele falou ali, meu triplex, como já foi velho em gravação. Vamos colocar de novo? Vamos pôr de novo, por favor, produção. Solta de novo a fala do Lula, dizendo que o Lula falando sobre o triplex que não é dele. Acompanhe. Porque eles não dão destaque ao apartamento do Gedel como deram no meu triplex. Não deram. No meu triplex. Felipe, eu não tenho mais nada a dizer, viu? Pois isso devia ser usado como prova na Operação Lava Jato. E se você continuar vendo esse discurso, depois ele meio que se perde, ele demora para falar um pouco, parece que ele atinou assim, entreguei, né? É a confissão velada aí do Lula, os petistas, eu fiz um vídeo, uma compilação com os atos falhos, que eu digo que são os momentos involuntários de sinceridade petista. Então tem vários aí personagens, podem ver lá o vídeo completo no meu blog também. A Dilma dizendo que a inflação foi uma conquista. Essa é uma pérola maravilhosa.
todo mundo pode cometer corrupção, aquelas barbaridades. Pois é. Você está com saudade de um mês castiço ou não? Não, aquilo é muito ruim, né? É muito rudimentar, realmente. Nisso, o Temer ganha dela disparado, em alguns outros pontos também, e em alguns é meio parecido, né? Às vezes a gente sente falta daquele parâmetro moral acentuado, que se perdeu muito, né? No cenário público brasileiro. Né? Não cada político, e muitos não têm, mas essa investigação, que vai ser difícil, mas pode acontecer, de provar uma culpa do Temer nessa pressão contra o Calheiro, porque uma coisa é o que o Calheiro diz, então sempre é bom salientar isso. Então, o sujeito diz que sofreu pressão, é diferente da narrativa que ele faz dos fatos, quer dizer, o que o Temer disse para ele e tal. Então o Temer vai ter lá a proteção dele, dizendo que quis resolver um conflito, que apenas indicou o caminho para o Calheiro, para procurar advogado-geral da União. É difícil você provar ali uma coisa contra ele, mas ao mesmo tempo tem o lado indecente daquela falta de rejeição. Como assim? Está te pressionando? Vou demitir esse cara. Né? Isso que a gente teria na esfera privada entre pessoas que têm uma moralidade acentuada, mas na política eles estão acostumados a resolver as questões dessa maneira, sem muita repugnância na esfera moral. A verdade, isso é muito triste. A verdade é que ali era o Gedel sendo Gedel, o Jucá sendo Jucá, o Temer sendo Temer, Eliseu Padilha sendo Eliseu Padilha. Você que, como eu, há tempos acompanha a política, conhece esse PMDB, como eu disse, um retrato do velho Brasil, né? Para eles, era tudo normal. Tudo normal, exatamente. Não tem nenhuma ilusão, não tem nenhum deslumbramento com o PMDB, nunca se teve. A questão é que a Constituição manda o crime lá contra o orçamento, as fraudes fiscais da Dilma eram dignas do impeachment, o Brasil foi para o ralo, e quem estava lá para assumir era o vice-presidente dela. Foram os petistas que elegeram o Michel Temer. Então ele tem de assumir. Se provar uma coisa contra ele que seja digna do impeachment, então que seja empichado. Mas aí a gente vai se livrando de um por um. Que aí já começa essa altura, as pessoas... está arrependido de arrependimento nenhum. Imagina se o povo está arrependido. O povo quer que essas pessoas, sem esse parâmetro moral, saiam da política e o povo possa eleger pessoas melhores. É difícil, né? Inclusive porque falta aí se apresentarem essas pessoas. Isso porque hoje ainda é 25 de novembro, tem mais um mês ainda pela frente. Eu estava pensando aqui como vai ser a retrospectiva que os canais de televisão fazem no dia 30, no dia 29 de dezembro, Felipe. Eu estou imaginando que esse ano vai ser algo como uma minissérie em 5 capítulos. Começa fazendo a retrospectiva na segunda e termina na sexta, né? Eu li, alguém colocou nas redes sociais sobre as crises que não param de 2016, que parece aquelas bonequinhas russas que você vai abrindo, tirando e vai saindo uma menorzinha que a outra, né? É terrível, é uma brincadeira, mas é a triste realidade brasileira. E o problema é, enquanto está mostrando a retrospectiva, já vai estar acontecendo coisas novas. Então, eu preciso sempre atualizar. A semana, o mês, é melhor começar logo agora, em novembro, a retrospectiva de 2016, esse ano insano. Insano, concordo. Felipe, nosso tempo acabou. Queria te agradecer aí pelo papo. Semana que vem a gente vai fazer novas conversas. Vamos restabelecer aí essa conexão para falar infelizmente, do noticiário político-policial brasileiro. Estou sempre aqui, essa conexão é ótima, vamos firmá-la. Isso aí, vamos com tudo, como diz você. E a gente encerra nessa semana de lançamento da cinebiografia de uma das maiores cantoras do Brasil, da Elis Regina, o Felipe Moura Brasil. Vamos pegar um trechinho de uma canção que ela interpretou, é uma música do Ivan Lins e do Vitor Martins, uma canção belíssima, mas que tem tudo a ver com o atual momento da política brasileira. Um abraço para você, até semana que vem. Maravilha, até semana que vem, Silvio. Abraço.